E hoje estreamos o nosso quadro Entre Traços aqui na Casa Divina. É um quadro que nós valorizamos a história por trás de todas as obras dos artistas, entendendo mais sobre seus olhares criativos. E vai ser muito bacana, porque a gente vai estar visitando espaços de artistas, de designers e profissionais da arquitetura. Então, a gente vai ter aqui um dinamismo e vai estar mostrando para vocês sempre esse novo quadro que teremos no Casa Divina, né, Vanessa? E hoje temos uma convidada super especial. E eu quero chamar a nossa convidada de hoje, é a artista Heloísa Lobo. Ela, que é uma artista que a gente admira muito. Tudo bem? E que nós temos o prazer e uma alegria muito grande de te receber aqui hoje, Heloísa. Você está compondo aqui o espaço da galeria, que foi projeto do Wilgner Martins, e nós temos aqui uma linda obra da Heloísa, não só essa, como algumas outras, né? E nós queremos conhecer um pouquinho mais dessa artista, que você sabe que você já tem muitos fãs aqui em Brasília, né? Ai, que bom. Aqui, ó, uma delas, inclusive. Eu também. E eu lembro, assim, a primeira vez que nós conversamos, né? E, assim, e desde lá nós temos uma parceria e que, assim, eu tenho muito orgulho de representar você, né, na galeria. E a gente quer saber um pouco, né? Não só para nós, né? Mas para quem está assistindo, como que é a Heloísa Lobo? Essa carreira começou quando, Heloísa? Primeiro, eu também fico lisonjeada de você estar me representando aqui em Brasília, é a única que me representa nesse estado, que eu adoro. E é muito bom uma goiana poder representar Brasília e ser tão aceita assim. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. E eu comecei, Alva, muito nova, já retratando com traços minimalistas, muitas vezes, desde criança, muito lírico, muito determinado a representar algo que fosse especial para mim. E o que eu peguei mais é a linha do circo, do espetáculo, do fantástico, do fantasioso. Então, eu, até hoje, depois de décadas, eu ainda venho trabalhando esse traço, valorizando-o a mim e tento fazer e não deixar de fazer aquele traço lá de trás. Então, para mim, os meus traços trêmulos, que são realmente, que retratam a minha história simplória de nascimento. Eu sou goiana, sou da época que o circo ainda se chamava pelo microfone nas ruas. Então, começou, para te falar, eu nem sei a idade, eu não sei a idade. Mas teve alguma história de infância que te remeteu a essa questão do circo, algo que te marcou? Sim, eu sempre quis ser sequestrada pelo circo. Eu sempre quis, porque ele passava na porta da minha casa. A minha mãe, meus avós, eles tinham a residência em uma avenida que sempre passavam aqueles malabares, os palhaços, mas eu via de uma forma que eu pudesse retratar. Por isso, dos traços muito finos, era o que eu conseguia e os materiais que eu tinha antigamente. Tanto é que a minha paleta de cores também é muito simplista. Eu não uso uma paleta de cores completa. Em seis cores, 3 cores, às vezes eu resolvo uma obra, como você sabe. É muito interessante, porque você que faz esse preparo, essa alquimia, né, das suas tintas. E em relação ao traço, a Heloísa, não só o traço, né, mas todas as suas séries, elas são muito assim, já de cara. Quem conhece seu trabalho já identifica, né? Então é uma arte que ela tem uma representatividade muito forte, ela é muito potente. Uhum. E assim, você trouxe também para o seu trabalho, além do espetáculo, os monumentos de Brasília que você vem retratando, né? Eu acho que ao longo aí dos últimos 3 anos. Então a gente, né, recebe essas suas obras, assim, é sempre uma alegria. E assim, você tem uma legião de fãs aqui em Brasília, tá? Como eu já te falei. Então, eu inclusive estou fazendo uma oficina, né, aqui na Casa Cor, e eu tenho falado muito de você.
a maneira como você trabalha, a maneira como você se porta no mercado, né? E aí eu até queria que você falasse um pouquinho, né, para esses artistas novos, que essa oficina, ela é para artistas que estão iniciando, alguns já têm até uma trajetória, mas há uma dificuldade para esses artistas de se colocarem no mercado. Eu e a Vanessa, a gente traz muito essa questão no Casa Divina, né, Vanessa, da invisibilidade das pessoas. A gente quer trazer visibilidade e você é uma artista que você cuida tão bem da sua carreira, você está sempre ativa, você está sempre presente. Os seus vídeos são lindos, né, Heloísa? Fala um pouquinho, né, para esses artistas que estão começando, o quanto a dedicação, você é dedicada, eu sempre falo, sem dedicação não tem resultado. Eu acho que a gente começa pelo carinho de quem a gente pensa que vai receber a obra. Então, o trabalho não é um hobby, não pode ser um hobby. Você não pode dar as suas coisas. Desde pequena eu fazia o meu material e eu vendia, que seja para minha mãe, que seja para o meu pai. Eu nunca dava. Então, a primeira coisa é levar a sério. Alva, levar a sério e ter o carinho. Essa palavra para mim, quando eu falo com a minha assessora, quando ela começou a trabalhar para mim, eu falei, Fernanda, o cuidado vem desde a matéria-prima que você vê. Eu escolhi os potes das minhas tintas, como eu faço, sempre o melhor pigmento, o melhor tecido. Eu trabalho com tecido, o fundo dele é preto, porque eu tenho dificuldade do branco, então eu vou me adaptando. Então essa tela aqui toda ela tem um fundo preto, fundo né? Preto. Todas as Então, suas tudo obras, tudo né? Tudo. Esse preto é a ausência da tinta. Então, eu demoro por causa disso. E para achar um traço, a pessoa que vai achar esse traço, ele precisa estudar, precisa fazer. O traço já está dentro dele. Quando eu comecei com as minhas mãos longas, com os meus pés longos, eu pego meus desenhos desde pequena, eu já tinha essa identidade. Sim. Apesar de eu ter feito a faculdade, eu fiz a faculdade para ser uma profissional na área de artes. Então, a primeira coisa, levar a sério, colocar preço. É R$1, são R$2, são R$3. Tem que ter o valor, encarar isso profissionalmente, né? Profissional, não é um hobby. Sim. Antigamente, era muito tratado como um hobby, certo? E havia um machismo muito grande. Tá? As pintoras quase não são reveladas, né? E aí é mais a presença masculina, né? Sim. Nas pinturas. Mas tem se mudado isso aí ao longo dos últimos tempos, né? Valorizado cada vez mais, né? Sabe quem que tem mostrado muito isso pra gente? A Adriana Varejão. Ela hoje tem uma visibilidade mundial que vem trazendo essa força feminina. Porque era só o masculino. Então, em Goiás, eu tenho algumas pessoas do qual eu admiro, que é o Ciron, Marcelo Solar. E tem uma que quase ninguém conhece, porque ela nasceu em Goiás e ela foi para Londres. Por quê? Em Goiás não se via mulher, chamada Ana Maria Pacheco. Olha, eu acho tão especial, assim, eu sou arquiteta, né? Então eu fico realmente, eu sou uma grande admiradora das artes. Eu fico assim, tentando entender a história por trás de cada obra, o porquê por trás de cada escolha também, cada traço que foi feito, o porquê de cada. E eu acho interessante, eu estava comentando com a Alva isso mais cedo. Eu acho as suas obras, elas têm um lado, ao mesmo tempo que elas têm uma imponência, elas têm um traço delicado e que traz até um ar feminino, né? Essa feminilidade, e ao mesmo tempo que aqui você está retratando monumentos de Brasília, monumentos rígidos do modernismo, você está retratando isso com uma leveza do seu olhar. Sim. Eu acho que isso é tão especial, acho que isso que as pessoas precisam entender cada vez mais, das histórias por trás da sua história, que foi inserida dentro da obra e do momento de criação daquela obra, né? Como as minhas obras, elas são cenas, tá? Elas são takes que eu pego na mente. Antes de eu vir aqui, eu trabalhei demais, eu estudei demais, eu fiz o croquis de uma forma assim, quase que
exaustivamente. Então, quando eu entro em Brasília, porque fui eu que fui atrás, quando eu estava preparada para entrar em Brasília, eu fui atrás da Alva. E falei, eu estou preparada para entrar. Por quê? Porque eu estudei muito Brasília. Brasília é apaixonante. Brasília respira arte, muito diferente de Goiânia, mesmo sendo Goiânia planejada. São duas capitais muito novas, mas aqui, com a entrada, né, do Niemeyer, ele trouxe consigo o Lúcio, né, e toda essa pegada escultórica, exatamente. Então é muito fácil, se a gente se dedicar, você resolver em uma série como essa, geométrica, que eu trago a história um pouco da cidade em azulejos, com Atos Bucão, é muito fácil trabalhar. Apesar de eu entrar com toda essa, às vezes, uma rigidez de escultura, rigidez é o seguinte, ela tem uma forma lírica, maravilhosa, mas a rigidez da pedra, eu venho com o meu balão, que eu trago ali do meu circo, que eu trago ali dos meus sonhos, que eu trago ali do que eu quero representar. E o quanto você é dedicada, você fez uma residência artística, né? O ano passado foi? Ano retrasado. Ano retrasado. E essa residência artística é um momento que o artista, né? Ele se retira daquela... Completamente da venda, do comércio. Do comércio, né? Só para as pessoas entenderem. Você se retirou, você teve o teu momento, você fez uma residência artística, foi na Europa. Na Europa. Eu escolhi, eu fiquei pouco tempo em Paris, mas eu fixei residência na Espanha, em Salamanca, que respira aquarela. Respira aquarela. Por quê? Porque eu gosto da mancha. Você vê que a minha história ela é manchada. É porque ela não tem, ou às vezes até aparece um pouco do fundo, você não completa esse geometrismo, né? Ele fica, parece que solto. E para quem hoje está ouvindo, né? Como que é essa experiência, né? De fazer uma residência artística? Você voltar, Alva, a estudar como se você não soubesse de nada. Esse é o grande... É o grande momento. Lá, ninguém me conhecia. Eu peguei uma professora extremamente rígida que pediu e exigiu de mim uma perfeição realista, do qual eu já tinha não me esquecido, porque eu venho da escola realista. Eu fiz 6 anos de UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. Então, eram 6 anos entrando na anatomia. Então, o meu traço é muito perfeito. Para eu chegar nisso aqui, foi muito tempo de estudo e vendo o que eu estava fazendo. E quando eu entrei a escola, a escola de Belas Artes, da área da aquarela, ela me fez iniciar do zero. Começar tudo de novo, como se tivesse com uma folha em branco. Exatamente. Ali. Então, eu voltei do zero. Aí, o que eu trouxe? A sensibilidade maior de entender sobre o que as pessoas querem, o que elas desejam de dentro. Porque eu ficava horas com a professora e eu tentava ver dela o que ela estava querendo de mim. Isso foi uma história fantástica. E lá, né, o corpo nu que a gente desenhava, eu era a única aluna que falava com o corpo nu. Então, eu sempre trazia, junto com o humano, com o nu, alguma história minha. E me conta uma coisa, depois dessa sua residência, teve uma diferença no trabalho que você fazia antes para o trabalho que você fazia depois? Teve alguma série nova que você lançou logo depois? Como é que foi o seu olhar antes e depois da residência? Sim, é uma série para premiações, porque só o nome que eu vou falar para vocês já a série chama Vômito. E as minhas séries chamam Águas, Ecos. Sim. Essa chama Vômito. É o que eu desejo desta vez falar o que está dentro de mim, que às vezes é agressivo, mas você pode ter certeza que vai ter meu traço doce, porque eu não sou uma pessoa agressiva, mas o vômito vai... com a delicadeza, né? Sim. Fazer esse contraponto, né? Em Salvador, na minha última exposição, eu mostrei uma das obras.
E ela foi a primeira a ser vendida e eu recusei, porque eu quero a obra. A gente até ia perguntar, né, se tem alguma obra sua que você não vende. É essa? Eu tenho 3 obras no meu ateliê que eu já recebi, assim, pedido, tudo, mas eu não vendo. Não vendo porque é uma história minha. Sim. Ela tem uma que chama Ar, porque eu sou asmática, e eu consegui mostrar na tela o que é um ataque de asma. São escadas e pessoas subindo, mas de uma forma muito delicada. Todo mundo que entra fala, nossa, que obra linda, eu quero comprar. Não vendo. Essa não. E eu vou aproveitar e falar, porque a gente até, um dos nossos objetivos com esse quadro também é visitar o ateliê. Sim. E eu já falei com a... nos convida aí para o seu ateliê, porque de fato é algo que é muito especial, ainda mais que tem obras que eu imagino que tem esse apego e que a gente quer contar a história, então não conta muita história hoje, não, deixa esse pessoalmente. Exatamente, a gente quer conhecer pessoalmente. Mas a gente vai ser convidada. Então, já estão sendo convidadas, viu? Espero vocês lá, vocês vão avisar, eu vou preparar algo, o ateliê particularmente é lindo, feito por um arquiteto. Essa história vai continuar depois, né? Continuar. A gente começou, né, com esse quadro, a gente está lançando, né, esse quadro, mas depois a gente quer tá dando continuidade, então, no seu ateliê. Uma novidade para contar. Olha. O ano que vem, talvez em maio, eu estou fazendo uma outra residência. Então, dessa vez, eu vou para Amsterdã, Holanda, que é um dos berços do realismo. Então, vocês vão ter que ir antes de maio. A gente vai antes e depois para a gente poder conversar mais sobre isso. Eu quero também conversar lá na galeria. Sim. Porque eu vou te falar, eu conheço várias galerias, a sua é linda. Ai, obrigada. É linda. E eu acho que, para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta, né, para você. Como que você acha que a cena artística, ela está se movimentando hoje? Essa questão dos trabalhos autorais, a gente vê uma movimentação dos artistas, até alguns fotógrafos, né, que estão vindo também. Eu comecei na pintura, fui para fotografia e eu voltei ainda com essa vontade de continuar, né, com a pintura na minha carreira artística. Mas aí, como que você percebe, você é representada por várias galerias, como que a arte hoje ela vem sendo difundida, né, nos lugares, a aceitação, os colecionadores? Você tem alguma ideia de como está essa movimentação hoje? Sim. Alva, não tem um ano que a meta, né, porque é um negócio, e você sabe que eu trato como um negócio, isso não é uma brincadeira, existem várias pessoas atrás de mim, que eu sustento. Sim. E a cada ano tem aumentado a meta do qual a minha assessora, quando a gente faz uma reunião, que eu dou para ela. Então, eu não acredito que vá ter crise na área de arte. A Heloísa mesmo, quando a gente começou, né, a trabalhar, você tinha um prazo, né, de entrega das suas obras que era mais rápido, né? Então hoje a entrega das obras da Heloísa, elas estão aí em torno de 60 até 90 dias, né? Então a gente vê aí uma demanda da sua arte, falando, né, especificamente do seu trabalho, mas a gente percebe hoje que a arte ela vem se movimentando positivamente, né? Eu vejo assim uma movimentação muito grande de artistas também querendo uma vontade, uma necessidade de trazer essa explosão. Eu sempre falo, tem tanto filho para colocar, tem tanto filho para parir, né? E a gente vê aí os artistas nessa vontade, nessa ansiedade de estar se colocando no mercado, né? Exatamente. Então eu acho que não há uma crise. Os colecionadores, cada dia eles estão ficando mais novos. Antes, meus colecionadores estavam acima de 50, por exemplo. 45, interessante. Agora já é um público mais jovem. Ele é mais novo, espera, ele anseia. O mercado está totalmente, Alva, aquecido para os bons, para os que querem, para os que entendem, para os que recebem encomenda. Isso está muito forte. Então, eu acredito o seguinte, que tem pessoas aí de 28, 27 anos que estão
financiando junto com o arquiteto, que agora sim está nos pedindo obra. Eu percebi muito esse movimento também. Vocês estão nos pedindo, entendeu? Eu tenho uma parede, Heloísa, faz o que você quiser. Exato. E eu acho que é muito especial essa conexão também do artista com o profissional, justamente porque consegue também trazer um pouco da história, retrata um pouco do cliente também. Você consegue fazer esse contraponto. Falei, Heloísa, olha, eu tenho esse cliente, ele tem esse perfil, o espaço é esse. É esse. Crie. Mas baseado também nessa história, né? Antes era o seguinte, eu tenho esse espaço, o sofá é vinho, eu tô com um mobiliário tal, e assim, queria um tom um pouco mais terroso. Não, e Hoje isso já é difícil existe para o mais, artista não também, existe né? mais. Quando já vem com um pacote, né, de informações, né? E eu acho que hoje as pessoas realmente elas estão deixando que o artista, né, flua, e até mesmo nas galerias eles se identificam com a obra sem pensar se aquela obra ela vai compor no ambiente, que esse é o verdadeiro papel da obra de arte, né? Isso. E até pra gente ir encerrando o nosso papo de hoje, porque a gente vai continuar no seu ateliê. Mas é interessante da gente falar que o movimento de mercado hoje ele tá vindo muito com essa questão que você trouxe das pessoas mais novas se interessando mais pela arte. Eu acho que até pelo movimento, esse contraponto que a gente está tendo de excesso de tecnologia, as pessoas estão querendo se conectar mais com a arte. Isso. E é por isso que eu acho que não vai ter nenhum tipo de crise no setor da arte. Pelo contrário, vai ter uma valorização ainda maior, porque as pessoas vão querer se conectar cada vez mais com a arte, com o seu lado artístico também, Com o seu, né? exatamente. Porque eu acho que as pessoas se perderam um pouco em relação à sua identidade nesse meio do caminho da tecnologia demais. E a arte traz isso pra gente, resgata essa identidade. Sim. Agora, uma observação. Viver disso não é fácil. Você trabalha o dia inteiro, 12, 14 horas por dia. Eu estou com um problema no ombro, eu estou com um problema. Então, é uma profissão dura. Exaustiva, né? Exaustiva. Não é uma brincadeira de, hoje eu não vou pintar. Não, eu tenho que acordar, eu tenho que colocar minha roupa. Tem as demandas, o pintar. comprometimento das entregas, né, que você tem que fazer, das galerias que te representam, né? Isso. Mas eu acho que a gente poderia continuar aqui por dias e dias tendo essa nossa conversa, mas infelizmente teremos que encerrar e continuar. A Cor já abriu, né? A gente já está vendo aqui uma movimentação, né, nos corredores, e a gente precisa encerrar, né, Vanessa? Pois é. Heloísa, muito obrigada. Vanessa, por toda a sua obrigada contribuição. você. Eu amei, eu como sua fã, amei saber mais por trás também da sua história, porque isso eu acho que é o mais especial, da gente se conectar com a sua história também. Sim. E a história de cada uma das peças. Sim. Suas obras Obrigada, maravilhosas. Muito obrigada, Heloísa. Obrigada, cada vez que é uma fã, mais. eu sou uma fã sua. Imagina. Nossa senhora, uma super empresária, uma super galerista. Obrigada. Se mexe o tempo inteiro, e é isso que eu acho que o mercado precisa. Se movimenta o tempo inteiro, você. Viu? Então vou aproveitar e deixar também o seu Instagram aqui, tá? Qual que é o seu Instagram? Heloísa Lobo Arte. Heloísa Lobo Arte. Pronto, então já sigam a Heloísa também no Instagram. Aqui no nosso canal no YouTube, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar aqui também um comentário de qual foi a sua maior reflexão aqui sobre esse nosso bate-papo de hoje. E até a próxima. Isso. Obrigada. Foi maravilhoso. Tudo que eu falei aqui de coração da Vanessa. Adorei você, meu Deus.